Salve, salve família! Tudo bem com vocês, camaradas? Como vocês estão? Tudo suave, tudo de boa? Enquanto vocês me respondem aí, está tudo tranquilo, está tudo firmeza. Eu vou aqui estar postando aqui aqueles, né? Tá atualizando a galera aí que entramos, só pra avisar geral. Estamos a 18 seguidores aqui na Twitch para chegarmos em 1K, velho. Para chegarmos em 1K aí. Tamo voando aqui na Twitch, família. Tamo aos pouquinhos assim, mas tamo voando ao mesmo tempo. O bagulho tá indo. Muito feliz. Buenos, tudo certo. Que bom, Frank. Que bom, camarada. Que bom. Bom, hoje a gente vai estar aí continuando a leitura das Veias Abertas da América Latina. Então, primeiro de tudo, irei disponibilizar aí o Drive, como sempre, né? Como sempre faço, para quem já quiser ir abrindo. Eu não sei ainda a página do PDF certa, tá? Mas no livro físico é a página 116, em Graças ao Sacrifício dos Escravos no Caribe, nasceram a máquina de James Watt e os canhões de Washington, tá? Então, enquanto vocês abrem, a gente vai trocar uma ideia porque temos alguns recados, família. Para começar, que hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas. É uma data muito importante para a mobilização. Então, por exemplo, 11 horas vai estar rolando tuitaço, vai estar rolando evento em São Paulo, em Brasília, em outros lugares, né? Porque São Paulo e Brasília eu sei mais ou menos a programação do que vai rolar. E vai estar rolando mobilização, vai estar rolando alguns atos mais simbólicos por causa do que aconteceu com o Dom e com o Bruno. Enfim, vai estar rolando muita coisa ao redor do país todo hoje, o dia inteiro. Então, quem puder estar acompanhando, tá fortalecendo, tá divulgando, tá compartilhando, tá dando essa força, quem puder estar colando presencialmente também nas coisas que vão rolar, é muito importante. Então, dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Eu acho que esse era o primeiro recado. O segundo recado, galera, pra quem não sabe, a gente tem um canal no YouTube e amanhã estará rolando uma live especial com a professora Juliana Paula Magalhães sobre o livro Crítica à Subjetividade Jurídica, Reflexões a partir de Michel Willey, da editora Contracorrente, tá? E vai estar rolando 2 sorteios e cada sorteio é mais de uma coisa, né? Vamos estar sorteando 2 bolsas do curso da classe esquerda da professora Juliana Magalhães, que é Introdução a Pachucanes, Crítica Marxista do Direito. E vamos estar sorteando 2 livros desse para vocês verem, né? Um livro grande, é muita coisa, tem muita reflexão aqui, muita coisa boa. Então, quem puder colar, porque para quem estiver lá no momento da live vai estar, né, sendo sorteado. Então, boa sorte, primeiramente, mas cola lá para trocar uma ideia com a gente, para ouvir o que a professora tem para falar e, é claro, para, né, quem sabe ganhar aí algumas coisas que vão acrescentar aí nisso daí. Além disso, as nossas redes sociais são @morcego_, Marcos_, tanto no Instagram quanto no Twitter e também no Ticoteco, né? De vez em quando a gente tá lá no Ticoteco fazendo umas dancinhas, né? Eu fiz uma dancinha ontem de noite, assim, eu cheguei em casa, né? Tinha bebido umas, eu falei, vou fazer uma dancinha aqui. Fiz uma dancinha também. Então, assim, várias coisas aleatórias assim, que a gente faz em live também. Em live não, no Ticoteco. Além disso, a gente tem o podcast Caverna do Morcego, né, que é a plataforma que inaugura toda a produção que a gente tem hoje. E a gente está hoje aqui com leitura e discussão. E a gente tem cupom de desconto aí em 2 editoras. Então você que quiser comprar um livro da Autonomia Literária, não esquece de #morcego na autonomia, que te garante 20%. E o desconto é expressão morcego, que também te dá 20% lá na expressão popular. Mas aí são só os livros que vão estar no Drive, na pasta Grupo de Estudos da Caverna do Morcego. Os livros lá da expressão popular também estarão com um descontinho. Então, né, quem quiser ir comprar livro, não sei o que, aproveita o desconto, que é coisa boa, enfim, e hoje tem Corinthians, né? Tem Corinthians hoje, espero que seja alegria, enfim, quem sabe. Vai, Timão! Agora sim. Além disso, galera, se você curtiu o trampo, quer apoiar o projeto, a gente tem tanto o Apoia-se, apoia.se/caverna-morcego, quanto o Pix, que é o e-mail mpbl97531@gmail.com. O QR Code está aqui no canto, mas aqui na própria Twitch tem várias formas de apoio. Bom, tô abrindo aqui o livro, então, enfim, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa que seja de fora do contexto do livro, agora é o momento correto. Vou marcar aqui 1 minuto e meio pra gente, então, começar
a leitura, tá? Então abram aí, página 116 do livro físico, não sei a página do PDF. Graças ao sacrifício dos escravos no Caribe, nasceram a máquina de James Watt e os canhões de Washington. É um capítulo que já abre com as duas primeiras palavras, né? Che Guevara. É isso. Glória a Deus. Enfim, o que mais que eu tenho pra falar enquanto isso? Acho que era só isso que eu tinha pra falar, assim, de recado. Pensando se tem mais alguma coisa pra eu não esquecer, né? Dia 11 tem mobilização, né, família? Dia 11, dia do estudante, vai ter mobilização nacional. Então, dia 11 vai ser outro dia importantíssimo de luta, que eu espero que traga bons frutos. Tô na torcida por isso, que traga bons frutos. Que não seja mais um ato qualquer, que seja um ato realmente... Enfim, é isso, né? Que o bagulho vai pra frente a partir disso. Mais alguns segundinhos, caso vocês queiram falar alguma coisa. Este é o momento. Eu acho que era só isso que eu tinha de recado mesmo. Pensando aqui. Acho que é só isso. Não tinha mais nada não pra eu falar. É isso. Então, bora lá. Começando aqui, a partir do sacrifício dos escravos no Caribe, a máquina James Watt e os canhões de Washington. O autor, Eduardo Galeano, abre assim, né? Che Guevara dizia que o subdesenvolvimento é um anão de cabeça grande e pança inchada. Suas pernas fracas e seus braços curtos não se harmonizam com o resto do corpo. A Havana resplandecia, zumbiam os Cadillacs em suas suntuárias avenidas e no maior Caribe do mundo, ao ritmo de Lecuona, ondulavam as mais formosas vedetes. Enquanto isso, nos campos cubanos, apenas 1 em cada 10 trabalhadores rurais tomava leite. Apenas 4% comia carne. E segundo o Conselho Nacional da Economia, 3/5 partes, né, então 3/5 dos trabalhadores rurais recebiam salários 3 ou 4 vezes inferiores ao custo de vida. Mais da metade da população recebia um salário menor do que necessário para manter o custo de vida. Um cenário muito próximo do que a gente passa hoje no Brasil, tá, família? Mas o açúcar não produziu apenas anões. Também produziu gigantes, ou pelo menos contribuiu intensamente para o crescimento deles. O açúcar do trópico latino-americano deu grande impulso à acumulação de capitais para o desenvolvimento industrial da Inglaterra, França, Holanda e, é claro, Estados Unidos. Ao mesmo tempo que mutilou a economia do Nordeste do Brasil, das ilhas do Caribe e selou a ruína histórica da África. Portanto, o açúcar, ao mesmo tempo que desenvolveu os centros capitalistas, subdesenvolveu o resto do mundo. O comércio triangular entre Europa, África e América teve por viga mestra o tráfico de escravos, com destino às plantações de açúcar. Portanto, o tráfico de escravos, por mais que fosse uma economia própria, também servia para a economia do açúcar, a economia açucareira. Diz então Augusto Cochin: a história de um grão de açúcar é toda uma lição de economia política, de política e também de moral. Portanto, a história de um grão, né, a história do açúcar, é uma história que vai nos mostrar toda essa dinâmica da sociedade colonial, da sociedade exploratória, de tudo isso. As tribos da África Ocidental viviam lutando entre si para aumentar, com os prisioneiros de guerra, suas reservas de escravo. Pertenciam aos domínios coloniais de Portugal, mas os portugueses, mesmo na época do auge do tráfico, não tinham navios nem artigos industriais para oferecer, e se tornaram meros intermediários entre os capitães negreiros de outras potências e os régulos africanos. Então, Portugal ficava nesse intermédio, tanto que quando a gente estuda o desenvolvimento, né, das potências capitalistas, Portugal é passado para trás de uma forma brutalmente fácil. A Inglaterra, até quando deixou de lhe convir, foi a grande campeã da compra e venda de carne humana. Portanto, quando chegam e falam, não, mas os ingleses que aboliram a escravidão, eles aboliram por causa da necessidade do próprio capital. Eles foram o grupo que mais se aproveitou dessa situação. Os holandeses, no entanto, tinham mais tradição no negócio, pois Carlos V lhes concederam o monopólio de transportes de negro para a América, antes que a Inglaterra obtivesse o direito de introduzir escravos em colônias alheias. Quanto à França, Luís XIV, o Rei Sol, compartilhava com o rei da Espanha metade dos lucros da Companhia de Guiné.
Formado em 1701, com o fim de traficar escravos para a América, e seu ministro Colbert, artífice da industrialização francesa, tinha motivos para afirmar que o tráfico negreiro era recomendável para o progresso da marinha mercante nacional. Portanto, escravizar outros povos, colonizar, se aproveitar e lucrar disso, fazia parte necessária do desenvolvimento dos centros capitalistas. Adam Smith, o famoso pai do liberalismo econômico, né, o grandioso, o mestre dos liberais, dizia que o descobrimento da América tinha, abre aspas, elevado o sistema mercantil a um grau de esplendor e glória. De outro modo, ele não teria acontecido jamais. Portanto, a glória vem por causa do trabalho escravo. Segundo Sérgio Bagu, o mais formidável motor da acumulação de capital mercantil europeu foi a escravatura americana. Esse capital, por sua vez, significou, abre aspas novamente, a pedra fundamental sobre a qual foi construído o gigantesco capital industrial dos tempos contemporâneos. Portanto, para existir o capitalismo da forma como ele existiu, já dizia Marx, era necessária a acumulação do capital. E a acumulação primitiva do capital, ela não parte já de um sistema capitalista formado, mas ela parte de uma união, condensação, diferenciação e entrosamento entre diferentes modos de produção que são base para o capitalismo industrial que se forma. A ressurreição da escravatura greco-romana no Novo Mundo teve propriedades milagrosas. Né? Multiplicaram-se os navios, multiplicaram-se as fábricas, as ferrovias e bancos de países que não faziam parte da origem e tampouco do destino de escravos que cruzavam o Atlântico, com exceção dos Estados Unidos. Entre os albores do século XVI e a agonia do século XIX, vários milhões de africanos, não se sabe quantos, a gente tem algumas dúvidas quanto ao número, atravessaram o oceano. Sabe-se sim que foram muito mais numerosos do que os imigrantes brancos provenientes da Europa, embora, claro, foram muito menos os que sobreviveram. Portanto, por mais que diversos negros tenham sido trazidos, poucos sobreviveram. A gente tem um nível, durante 2 ou 3 séculos, entre o 17 e o 19, em que praticamente metade dos escravos trazidos para cá morriam no trajeto. Morriam antes de chegar aqui. Do Potomac ao Rio da Prata, os escravos construíram as casas de seus amos, derrubaram as matas, cortaram e moeram cana-de-açúcar. Plantaram algodão, cultivaram cacau, colheram café e tabaco e rastrearam os leitos do rio em busca de ouro. A quantas Hiroshimas equivalem seus sucessivos extermínios? Como dizia um plantador inglês na Jamaica, é mais fácil comprar negros do que criá-los. Caio Prado calcula que, até princípios do século XIX, tenham chegado ao Brasil, somente ao Brasil, tá? Não em todo o contexto, entre 5 e 6 milhões de africanos. Cuba já era, então, um mercado de escravos tão grande quanto tinha sido antes todo o hemisfério ocidental. Por volta de 1562, o capitão John Hawkins, um capitão provavelmente inglês, arrebatou de contrabando 300 negros da Guiné Portuguesa. A Rainha Elizabeth ficou furiosa. Essa aventura clama por vingança dos céus, sentenciou. Mas Hawkins lhe contou que obtivera no Caribe, em troca dos escravos, um carregamento de açúcar, de pele, pérolas e gengibre. Além de perdoar o pirata, a rainha tornou-se uma sócia comercial. Então, essa Rainha Elizabeth não é a mesma da abolição, tá? A gente tá falando de 300 anos de diferença, família. Mas, rainha da Inglaterra, da época, não só perdoa o pirata, quando ao ver que é algo lucrativo, endossa a prática. Toma aquilo lá como, não, realmente, então agora nós iremos estar nesse comércio. E, novamente, vocês estão quietos, família. Lembrem que vocês podem falar, podem opinar, podem comentar, tá? Eu gosto disso, gosto de interação. Um século depois, o Duque de York imprimia com ferro em brasa suas iniciais, DY, na nádega ou no peito dos 3.000 negros que anualmente sua empresa conduzia para as Ilhas do Açúcar. A Real Companhia Africana, entre cujos acionistas figurava o rei Carlos II, dava 300% de dividendos, ainda que, dos 70.000 escravos que embarcou entre 1680 e 1688, apenas 46.000 tivessem sobrevivido à travessia. Portanto, o que a gente vê é que diversos reis, diversas pessoas com cargo alto, diversas pessoas que estavam no controle de
um Estado em formação, ou de um Estado já formado, estavam nessa prática. Portanto, é impossível dissociar a formação do Estado, a acumulação primitiva do capital, capitalismo, modernidade e o desenvolvimento em torno dessa dominação, da escravidão mesmo, das questões do governo. Por quê? O Estado, o governo, o direito, toda essa máquina é necessariamente capitalista. Durante a viagem, inúmeros africanos morriam, vítimas de epidemias ou de desnutrição, ou se suicidavam negando-se a comer, enforcando-se em suas correntes ou lançando-se no oceano eriçado de barbatanas de tubarões. Lentamente, mas com firmeza, a Inglaterra ia quebrando a hegemonia holandesa no tráfico de escravos. A South Sea Company, Companhia do Mar do Sul, provavelmente deve ser isso, foi a principal usufrutuária dos privilégios concedidos pela Espanha aos ingleses. E nela estiveram envolvidos os mais proeminentes personagens da política e das finanças britânicas. Portanto, todo mundo que tinha dinheiro ou poder se associava ao tráfico. Um negócio brilhante como nenhum outro enlouqueceu a Bolsa de Valores de Londres e desencadeou uma frenética especulação. O transporte de escravos elevou Bristol, sede de estaleiros, à condição de segunda cidade da Inglaterra e tornou Liverpool o maior porto do mundo. Partiam os navios com os porões carregados de armas, tecidos, gin, rum, quinquilharias e vidros coloridos, que se constituíram no meio de pagamentos da mercadoria humana da África, e esta serviria para pagar o algodão, o café, o cacau das plantações coloniais da América. Pausa aí para agradecer Auto Frank, muito obrigado pelo follow, camarada. Não tá atualizando o bagulho aqui que dá o secadinho, mas coloquei aqui. Os ingleses impunham seu reinado nos mares. Em fins do século XVIII, a África e o Caribe davam trabalho a 180 mil operários têxteis em Manchester. De Sheffield provinham as facas e de Birmingham 150 mil mosquetões por ano. Quem fala isso daí é Eric se encontra contra pra dar uma moral. Boa, obrigadão demais, camarada. Quem fala isso é Eric Williams em Capitalismo e Escravidão, é o nome do livro, né? Os caciques africanos recebiam as mercadorias da indústria britânica e entregavam os carregamentos dos escravos aos capitães negreiros. Dispunham assim de novas armas e abundante aguardente para empreender as próximas caçadas nas aldeias. Também proporcionavam marfins, ceras e azeite de palmeira. Muitos escravos provinham da selva e nunca tinham visto o mar. Confundiam os rugidos do oceano com os de alguma fera submersa que os espreitava para devorá-las. Ou acreditavam, segundo o testemunho de um traficante da época, e de certo modo não se enganavam, que, abre aspas, iam ser levados como carneiros para o matadouro, sendo uma carne muito apreciada pelos europeus, fecha aspas. De quase nada valiam os látegos de 7 tiras de couro para conter o desespero suicida dos africanos. Cabe aqui uma intervenção que não é citada no texto, talvez pelas referências que ele leu, ou talvez até pela época, não sei como era a produção sobre esse assunto na época, mas a escravidão na época, antes da invasão colonial, era de uma forma diferente. Portanto, a partir do contato com a civilização ocidental, a gente tem uma diferenciação de como se dá isso, né? E aí surge uma nova forma de economia existente dentro desses grupos. E aí, enfim, eu não sei se tem algum estudo, se vocês souberem de alguma referência sobre isso, deve ser uma análise pelo menos interessante assim, sobre essa questão de como se dava a economia diversificada e totalmente diferente do continente africano, né, porque a gente está falando de um continente, e como ela se dá após esse choque entre esses grupos. Os fardos que sobreviviam à fome, às enfermidades e ao amontoamento da travessia eram exibidos em andrajos, pura pele e ossos em praça pública, depois de desfilar pelas suas coloniais aos sons de gaita. Os que chegavam ao Caribe, demasiadamente fracos, eram internados em depósitos para engordar antes da exposição aos olhos dos compradores. Os enfermos eram deixados no cais para morrer. Os escravos eram vendidos a dinheiro vivo ou por meio de promissórias com 3 anos de prazo. Os navios partiam de regresso a Liverpool, levando diversos produtos tropicais. No início do século XVIII,
três quartos do algodão fiado pela indústria têxtil inglesa provinha das Antilhas, embora a Geórgia e a Louisiana logo se tornassem suas principais fontes. Em meados do século, havia 120 refinarias de açúcar na Inglaterra. Portanto, observem a mudança, né? Nessa época de avanço colonial, muito do que era o que dava dinheiro para as metrópoles eram as colônias. Em meados do século XVIII já começa uma alteração disso. Né? A gente tem a política de cercamento na Inglaterra, recolhimento de terras e a indústria têxtil se movendo para lá. O que isso causa? Causa uma mudança dentro da questão econômica e política do próprio país. Né? A gente vê um aumento do protecionismo, por exemplo, a gente vê um crescimento das indústrias nacionais e a gente vê, então, o fim do regime escravista, justamente porque como eles que produziam e como eles empregavam pessoas, você precisava de pessoas que comprassem aquilo. O inglês, naquela época, podia viver com 6 libras ao ano. Os mercadores de escravos de Liverpool auferiam lucros anuais de mais de 1.100 libras, contando exclusivamente com o dinheiro obtido do Caribe e sem somar os ganhos do comércio adicional. 10 grandes empresas controlavam 2/3 do tráfico. Portanto, o monopólio já existia, tá, família? O monopólio já existia. Liverpool inaugurou um novo sistema de moles. Cada vez mais navios eram construídos, maiores e com maior calado. Os ourives ofereciam cadeados e coleiras de prata para negros e cachorros. As damas elegantes se pavoneavam em público, acompanhadas de um macaco vestido de gibão, bordado, e de um menino escravo com turbante e bombachas de seda. Um economista na época descrevia o tráfico de escravos como o princípio básico e fundamental de todo o resto, como o principal acionamento da máquina que põe em movimento cada roda de engrenagem. Então, a gente pode voltar para Clovis Moura, que fala... o escravo, ele não era só produtor de mercadoria, como ele próprio era mercadoria e máquina. Então o escravo cumpria todas as funções dentro da economia. É isso que é exposto aqui. Propagava-se os bancos em Liverpool, Manchester, Bristol, Londres e Glasgow. A empresa de seguros Lloyds acumulava lucros segurando escravos, navios e plantações. Desde muito cedo, os anúncios da London Gazette indicavam que os escravos fugidos deviam ser devolvidos a Lloyds. Com fundos de comércio negreiro, foi construída a Grande Ferrovia do Oeste e nasceram novas fábricas em Gales. O capital acumulado no comércio triangular, manufaturas de escravos e açúcar, tornou possível a invenção da máquina a vapor. A acumulação primitiva do capital é o que permite o desenvolvimento do capitalismo industrial. James Watt foi subvencionado por mercadores que assim fizeram sua fortuna. Eric Williams o afirma em sua documentada obra sobre o tema. No princípio do século XIX, então, a Grã-Bretanha se tornou a principal investidora da campanha anti-escravagista. Do nada, eles decidem mudar totalmente os rumos que se tornavam pela economia. Do nada? É isso que a gente vai ver agora. A indústria inglesa já necessitava de mercados internacionais com poder aquisitivo, o que obrigava a propagação do regime de salários. Portanto, com o capitalismo moderno se formando, né, o capitalismo monopolista ou moderno ou nascente, né, o capitalismo desenvolvido ali, ele necessitava de um novo regime, que era o regime assalariado, ele necessitava do trabalho livre. De resto, ao estabelecer-se o salário nas colônias inglesas do Caribe, o açúcar brasileiro, produzido com a mão de obra escrava, recuperava vantagens por seus baixos custos comparativos. E aí tem uma referência aqui. A primeira lei que proibiu expressamente a escravatura do Brasil não foi brasileira. Foi, e não por acaso, inglesa. O parlamento britânico a votou em 8 de agosto de 1845. E aí a gente tem o livro do Osni Duarte Pereira, do Brasil, tá? Chamado Quem Faz as Leis do Brasil. A Armada Britânica lançava-se ao assalto dos navios negreiros, mas o tráfico continuava crescendo em clube no Brasil. Antes que os botes ingleses chegassem aos navios piratas, os escravos eram lançados ao mar. A bordo, os ingleses só encontravam o cheiro, as caldeiras quentes e um capitão sorridente na coberta.
A repressão ao tráfico elevou os preços e aumentou enormemente os lucros. Em meados do século, os traficantes davam um fuzil velho para cada escravo vigoroso que tirava da África para logo vendê-lo em Cuba por $600. Portanto, a perseguição aos navios negreiros aumenta o lucro. Uma das coisas que vai fazer com que vários latifundiários e outros grupos aqui no Brasil se tornem anti-escravagistas é porque eles não queriam pagar tão caro. É porque você contratar alguém estava se tornando mais barato. As pequenas ilhas do Caribe foram infinitamente mais importantes para a Inglaterra do que as suas colônias no norte. Barbados, Jamaica e Montserrat eram proibidos de fabricar uma agulha ou uma ferradura por conta própria. Algo semelhante ao que acontece hoje a partir do imperialismo norte-americano, né? O imperialismo norte-americano, ele institui que certos lugares não podem produzir certas coisas. Os tratados comerciais, eles vêm nesse sentido. Isso vem desde a época colonial. Muito diferente era a situação da Nova Inglaterra. Isso facilitou seu desenvolvimento econômico e também sua independência política. Nada acontece por acaso, família. Nada nossa, do nada, aconteceu tal coisa. Não, tem todo um processo histórico. O tráfico de negros para a Nova Inglaterra, por certo, originou grande parte do capital que facilitou a Revolução Industrial nos Estados Unidos da América. Em meados do século XVIII, os navios negreiros do norte carregavam barris de rum em Boston, Newport e Providence e os levavam às costas da África, onde os trocavam por escravos. Vendiam os escravos do Caribe e ali carregavam melaço para Massachusetts, onde era destilado e convertido em rum, para fechar o ciclo. O melhor rum das Antilhas, o West Indian Rum, não era fabricado nas Antilhas. Com capitais obtidos no tráfico de escravos, os irmãos Brown, de Providence, instalaram um forno de fundição que abasteceu os canhões do general George Washington na Guerra da Independência. Portanto, o dinheiro feito por grandes empresários da época que se aproveitavam do tráfico escravo, que se aproveitavam do colonialismo, da escravidão, era revertido em luta política. Logo, a gente chega no ponto. Os estados colonizados vão carregar intrinsecamente um estado de constante opressão, né? É um estado que por muitos é chamado, por exemplo, de estado de exceção. Falam que a gente vive um estado de exceção, que não é exceção, né? Na verdade é a regra, que é esse papel do estado de constante repressão, de racismo, de misoginia e coisas do tipo. E isso vem justamente porque a questão econômica e política do colonialismo fundam o capitalismo moderno. E aqui eles vão adquirir caráter particular. As plantações açucareiras do Caribe, condenadas como estavam à monocultura da cana, não só podem ser consideradas o centro dinâmico do desenvolvimento das 13 colônias, pelo alento que o tráfico de negros deu à indústria naval e às destilarias da Nova Inglaterra. Elas também se constituíram no grande mercado para o desenvolvimento das exportações de víveres,